Essa pessoa não quis se identificar. Padre, está acontecendo uma coisa muito séria na minha vida. Tenho 15 anos e não estou entendendo quais são os sacrifícios que a gente faz para agradar a Deus. Coloquei na minha cabeça que tudo que me deixa feliz não vem de Deus. É como se eu achasse que sorrir é pecado. Não consigo mais sair com os meus amigos porque acho que é um pecado. Não consigo dançar sem pensar que isso é pecado. Por tudo eu me culpo e não há um só dia que eu não choro. Cada vez mais entrando num processo depressivo. Não consigo mais ficar com minha família, com os meus amigos, sem pensar que tudo isso é errado. Padre, me responda. Se viajar, ter família, sair, ter amigos é verdadeiramente um pecado? Por que tem gente que nos ensinam isso? Por que tem pessoas que nos ensinam isso? E nos diz que precisamos nos privar de tudo isso para seguir Jesus. Minha filha, 15 anos você está precisando passar por um processo de reestruturação de tudo isso que você escutou, né? Ou você escutou errado ou lhe falaram errado. Deus não se opõe à felicidade humana. Isso é Antigo e Novo Testamento de novo, né? Não temos o direito de pensar que Deus entra na nossa vida para nos deixar amargurados, tristes, né? Deprimidos. Né? Não é assim. Os sinais de Deus na nossa vida é justamente quando nós articulamos bem as dificuldades que a gente tem, administramos todos os sofrimentos que nós temos e somos felizes. A felicidade cristã, ela não é uma coisinha boba que acontece e que nos deixam idiotas, não. Não é um processo de entorpecer o outro, né? E deixá-lo meio bobinho, não. Felicidade cristã, ela é uma realidade, é uma felicidade real. Ela é enraizada. Mas agora a gente precisa tomar cuidado como nós interpretamos as restrições que são próprias de uma adesão a Jesus. Você acerta quando você diz que nós temos que fazer esses sacrifícios. Você está corretíssima ao dizer que não existe vida cristã sem sacrifícios. Um exemplo desse, um exemplo de sacrifício, é quando você vai a uma festa, tendo 15 anos, alguém vai lhe oferecer uma bebida e você vai dizer não. Isso é um sacrifício. Porque seria agradável você beber aquela bebida? Seria. Mas você sabe muito bem que você não está na idade para isso, que você não tem maturidade para isso, e que viver essa restrição é positiva e de preferência para a vida toda. Você se privar do álcool é um sacrifício que faz bem para a vida toda. Quando você precisa passar numa prova, é claro que você vai abrir mão de ir ao cinema para estudar. Isso é um sacrifício positivo. É você administrar o seu tempo de maneira que você, naquela semana de provas, você tenha o seu lazer sim. Não significa que você vai ter que estudar o dia inteiro, mas significa que você vai ter que estudar muito mais do que ter lazer. Para o lazer completo, você vai ter suas férias. Então o sacrifício, ele cabe em todos os momentos da nossa vida. Quem não faz sacrifício não vai conseguir chegar muito longe. Para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós vamos precisar passar por uma série de restrições. Isso é processo humano, ninguém disse que seria diferente. Agora, se você começa a interpretar que o espaço de alegria, que o espaço de satisfação é uma oposição a tudo aquilo que Deus quer para você, então você precisa começar a reinterpretar o que você considera alegria. Deus se alegra quando nós estamos com os nossos amigos também. Deus fica feliz quando nós estamos com os nossos amigos, mas quando nós estamos com os nossos amigos construindo verdadeira fraternidade. Então não há conflito em você ficar feliz. Ser feliz não é se opor a Deus. Deus não vai ficar chateado porque você está feliz. Deus vai ficar chateado é quando você achar que ser feliz é viver coisas erradas. Agora, se você está fazendo boas escolhas, está de um jeito certo ao lado dos seus amigos, você não tem como interpretar isso como pecado. Aí, cuidado, filtra um pouco o que você escuta, né? Eu também já escutei muita imbecilidade. Já escutei muita gente dizendo imbecilidades achando que estavam me ajudando. Não. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar-me com um médico de manhã, né? E eu achei interessante demais
quando conversando com ele, né, sobre a minha saúde, sobre os cuidados que eu preciso ter comigo, né, ele dizia: padre, é muito importante nós descobrimos que o cuidado com o corpo é um cuidado com a totalidade do que nós somos. O médico é cristão, né? Ele tem essa visão da totalidade. E ele dizia assim: então, quando nós administramos um medicamento para o paciente, não é só a carne que precisa ser curada. Não é só o desequilíbrio químico, muitas vezes. Ele trata com muita gente deprimida, né? Trata de muita gente que chega lá depressiva. Ele fala, não é só um comprimido que a gente receita, mas é uma atitude, é uma mudança de vida, muitas vezes, que vai otimizar a ação do comprimido. E é verdade, na nossa vida é a mesma coisa. Na dimensão espiritual, né? A vida passa o tempo todo por aquilo que a gente escolhe, por aquilo que nós escutamos do outro. Só que você precisa filtrar para identificar que a sua realização, a sua felicidade, elas não podem ser compreendidas como uma oposição ao seguimento de Jesus, não. Deus nos quer felizes, Deus nos quer realizados. E nós seremos fiéis a tudo isso à medida em que nós escolhermos o que não fere a felicidade de Deus na nossa vida, né? Então, no mais, minha filha, fica tranquila e cuidado para você não cair nesses equívocos. Por isso que um bom conselho sempre faz bem. Mãe, a senhora acha que isso está certo? Pai, a senhora acha que isso é legal? Essa palavra de quem já viveu um pouquinho mais do que nós será sempre um jeito interessante de nos orientar de um jeito certo.